E aí, galera, muito obrigado você, ouvinte, que sempre nos acompanha desde o primeiro episódio. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Siga a nossa página do Geocast, siga nossas mídias sociais e acompanhe o nosso projeto. O episódio de hoje é muito especial, um episódio internacional. Vamos receber Raul Vicens, cubano. E como não poderia ser diferente, ele vai falar sobre Cuba. Não mandaram a gente ir para Cuba? Então nós fomos e a gente conta para você o que ele tem a falar. O Raul, ele é formado em Geografia pela Universidade de Havana. Ele tem mestrado e doutorado também em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje ele é professor associado do Departamento e da Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Romulo Weckmiller e eu tenho toda uma formação também em Geografia, graduação, mestrado, doutorado pela Universidade Federal Fluminense. O nosso bate-papo foi muito interessante. Raul falou bastante sobre um panorama completo sobre Cuba. Começou falando sobre a geografia física, partindo da geografia física, né, a questão dos solos inférteis, etc. Raul falou um pouquinho da história de Cuba, para você entender a realidade, e depois de dar todo esse panorama aí natural e histórico, nós falamos sobre a atualidade política de Cuba, alguns prognósticos e algumas situações dentro desse país. Enfim, sem mais delongas, vamos ao nosso episódio. E aí, gente, estou aqui com o Raul, nosso entrevistado de hoje. Raul, um prazer enorme te ter aqui no Geotech, tudo bem? Tudo bem, prazer, tudo meu. O Raul, você deve ter percebido já pelo sotaque, ele já mora há muitos anos no Brasil, mas ele é cubano. E, Raul, nós temos visto na política, né, brasileira, que tem se mostrado aí bem inconstante nos últimos anos, principalmente as pessoas que não gostam da esquerda ou não gostam da oposição usam o termo vai para Cuba para tudo, né? Então parece que o fantasma do comunismo, que nunca existiu, parece que ele está aí à espreita, e Cuba, aqui na América, é da onde esses fantasmas vêm. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Cuba e destacando se eles têm razão em falar sobre Cuba como um fantasma do comunismo aqui na América ou não. Fala um pouquinho de verdade aí sobre Cuba pra gente, por favor. Tá bom, vamos lá. Bom, pegando esse teu gancho e esse slogan, vai para Cuba, desses tempos de polarização, eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei me perguntando se tem muita gente no Brasil que gostaria muito de ir para lá. Ou seja, esse negócio de vai para Cuba, meio pejorativo, vem de um setor da população que, obviamente, tem uma situação econômica que poderia dizer que conseguiria estar muito por em cima, digamos, do nível médio em termos de ingressos e de rendimento e renda e tal, da família média cubana. Agora, a grande maioria da população brasileira, eu acho que não pensariam duas vezes se conhecessem a realidade da ilha. Tá? Ou seja, Cuba pode ser um lugar muito atrasado, muito difícil para uma parcela da população que tem determinado nível de rendimento, né, de ingressos. Sim. E tem uma grande parcela da população brasileira que está muito para baixo. Tá? Eu fico me perguntando se aquela parcela da população brasileira que vive abaixo do nível da pobreza no Brasil, não seria interessante ter os benefícios sociais que o cubano desfruta lá na ilha. Então, esse de vá para Cuba, primeiro, não é um slogan pode ser ideológico, mas é um slogan que tem um fundamento econômico. Né? Pessoas que estão por debaixo da linha da pobreza não teriam, se conhecessem a realidade, pensariam duas vezes.
Mas eu vou falar um pouco da minha experiência, né, como cubano. Eu já moro há muito tempo aqui no Brasil, né? Basicamente, esse ano agora eu faço 50-50, né? Eu vim para o Brasil com 26 anos e esse ano eu vou fazer 26 anos no Brasil. Então eu vou ser agora meio a meio mesmo. Agora você tem como falar bem dos dois, né? Então, agora sou meio a meio. Por enquanto, sou uns meses, sou mais cubano ainda. Mas a partir de outubro desse ano, eu sou meio a meio. Teria metade da minha vida morando num lugar, metade da vida morei em outro. Então, vou falar um pouco sobre a ilha, um pouco a sua história recente, as suas características econômicas e sociais, para a gente ter, sei lá, uma base sobre o que falar. Só um minutinho, você continua indo a Cuba? Vou, todo ano, vou pelo menos uma vez. Então você consegue ter uma visão atual, né? Uma visão atual. Sim. Hoje em dia tem redes sociais, tem internet. Né? Na época que eu vim, eu recebi a notícia da ilha por carta, pelo correio. Olha, que diferença. Hoje eu faço com minha mãe, por exemplo, que mora na ilha. Ela, a cada 2 dias, ela agora descobriu o WhatsApp, não tem outra vida. A cada 2 dias ela me liga de vídeo. Então, tem isso, assim. Antes era... Bom, ela sempre marcou em cima. Quando eu cheguei, eu recebi uma carta por semana. Agora, a cada 2 dias, ela me manda uma chamada de vídeo. Tem projetos com Cuba, projeto de pesquisa com a Universidade de Havana. Enfim, eu mantenho uma relação acadêmica e pessoal. Sim. Com a ilha, né? Bom, a ilha, na verdade, não é uma ilha, né? Cuba é um pequeno arquipélago. Tem ilhas maiores, lógico, a Ilha de Cuba, a Ilha da Juventude, a antiga Ilha de Pinos, mas tem 1.600 ilhas, quis, né, icaios, ilhotas, até bancos de areias, caflonas. São 4 subarquipélagos que vão margeando a ilha principal, tá? Ela está ali bem no trópico de Câncer, né, nos 23, 27 de latitude, numa disposição latitudinal. Isso tem uma certa influência, vamos ver, né, nos recursos naturais da ilha. Um clima tropical úmido estacional, né, com precipitações concentradas. Pelo fato de ser uma ilha alongada, no sentido latitudinal, ela tem um divisor central de águas. Isso faz com que a ilha tenha poucas... suas bacias hidrográficas não sejam de grande porte, porque o divisor faz com que algumas bacias vão para o litoral norte, outras para o litoral sul. 2 grandes bacias hidrográficas na região oriental, que está na direção leste-oeste, onde a ilha é mais larga, tem uma vazão maior, né? Tem um escoamento superficial maior d'água e, logicamente, tem mais recursos hídricos disponíveis. Além disso, mais ou menos, aproximadamente 60% da litologia da ilha é calcária. Então, isso já são terrenos muito permeáveis, com infiltração, né, percolação profunda e aquíferos. Outra característica, né, a água disponível é subterrânea. Tá? Tirando um sistema de repressamento, ou seja, a sociedade teve, para poder produzir, repressar muito as suas bacias em superfície e perfurar para usar água subterrânea, com todas as limitações que isso tem. Outra característica é que os solos que cobrem mais ou menos, tirando os afloramentos, os depósitos arenosos, etc., são 70% da superfície da ilha coberta por solos, dos quais mais ou menos, pouco menos da metade, são improdutivos. Tá? Ou seja, quase metade dos solos tem baixa fertilidade, 40 e poucos por cento, 43% tem problemas de erosão, de acidez, 15% dos solos tem problemas de salinidade. Ou seja, não são solos produtivos que eu diria nos níveis, por exemplo, de agricultura de grande escala. Ou seja, demanda muita tecnologia para você ter níveis altos de produtividade. Claro, aqui no Brasil você tem sistemas produtivos de alto rendimento em solos
arenosos, em cima de chapadas, por exemplo, no Cerrado brasileiro, com altos níveis de produtividade, mas a partir de insumos. O solo passa a ser só um substrato, os fertilizantes defensivos, o que mantém níveis altíssimos de produtividade. Já há uma demanda por investimento em tecnologia, tá? E isso encarece o sistema produtivo. Bom, esse é mais ou menos o panorama físico-geográfico da ilha. Tá? Já é, só um minutinho, então, só para resumir, Cuba naturalmente tem alguns problemas, né? Então, parte da ilha não tem o abastecimento hídrico adequado e outra parte não tem o solo adequado para plantio. É isso que você está me dizendo. Tipo assim, você precisa de água, tem que investir ou fazendo represas para poder transferir, né, de uma bacia para outra, fazer transposição de águas, ou explorar aquíferos, né, água subterrânea, que leva, ou seja, a aspersão ou a irrigação por águas duras, né, águas que têm muito soluto, cria problemas de salinização de solos, etc. Então, e além disso, tu precisa irrigar, porque tem um clima sazonal. Então, no período de estiagem, você tem que irrigar. Fora isso, Cuba está na rota dos furacões, então nós temos eventos severos a cada certo tempo, que destrói completamente o sistema agrícola, enfim, cria problemas também na engenharia, de transbordamento de represas, enfim, diques são destruídos. Ou seja, as condições naturais, elas não são tão favoráveis como você encontra em outros lugares. Então, é uma ilha, tem uma insularidade, tem problema de intrusão salina nas áreas costeiras, problemas de salinização por irrigação com água subterrânea, e mau manejo, mas tem esses problemas ali de disponibilidade hídrica, qualidade do solo, fertilidade dos solos, etc. Então, é um país que não tem grandes reservas energéticas, então a produção de energia, a matriz energética basicamente nos hidrocarburos, eles têm que ser importados, o petróleo que o país produz, ele não é um petróleo de boa qualidade e ele não supre as necessidades energéticas, uma vez que a matriz elétrica é basicamente termoelétrica, temos que queimar, a ilha queima petróleo para produzir energia. A única usina eletronuclear em construção foi o projeto foi abandonado porque era a mesma tecnologia de Chernobyl. Logo depois do acidente, Cuba não foi em frente com esse projeto. Atualmente, o país está tentando mudar a sua matriz energética e espera-se nos próximos anos, pelo menos segundo fala do ministro da Indústria Básica na ilha, em levar a uma energia limpa, ou seja, eólica, solar, etc., a 40% da matriz energética. Um grande desafio, mas uma necessidade. Um país onde não tem, né, a matéria-prima necessária para suprir a sua principal fonte de energia, que são as termoelétricas. Bom, em relação à sua história, também a história é um pouco o flagelo latino-americano que a gente conhece. Uma colônia no início do século XX, praticamente, tá? Dependência da metrópole, se tornou uma monocultura de cana-de-açúcar, enquanto a colônia espanhola conseguiu sua independência depois de vários anos, um século aproximadamente de guerras independentistas. Foi provavelmente uma das gestas mais difíceis de toda a América Latina. Morreram, ou seja, os cubanos enfrentaram praticamente 200 mil efetivos espanhóis na ilha. Provavelmente o maior exército europeu que lutou fora da Europa, né? Foi essas tropas espanholas contra os quais os cubanos tentaram a sua independência. Estima-se que devem ter morrido aproximadamente uns 80 mil espanhóis na Guerra de Independência. Foi a última colônia a se independizar. Então, a Espanha fez de tudo para não perder. Acabou perdendo na Guerra Hispano-Americana, tá? Em 1899. Bom, a partir daí, Cuba sofreu 2 intervenções dos Estados Unidos, né? Logo de cara, né? Os americanos, assim que teve a rendição do exército espanhol,
eles tomaram a ilha, não deixaram as tropas cubanas entrarem em Havana, e houve uma intervenção que durou até 1902. Tá? A partir daí, eles colocaram um governo que se caracterizou pela corrupção, etc. Teve outra intervenção americana em 1906, e a partir de 1900, 4 anos mais tarde, em 1910, mais ou menos, se sucederam uma série de governos, basicamente ser uma república neocolonial ao serviço dos Estados Unidos, onde basicamente a economia era a produção de açúcar que os americanos compravam. Então era uma economia dependente, os americanos indicavam quais eram os aranceis de importação, a como iam pagar o açúcar. Cuba dependia, todo o seu comércio era de produtos americanos, havia pouquíssima manufatura, era mais uma nova colônia americana. Nesse período houve 2 golpes de Estado, um em 1933 e um em 1952, ambos perpetrados pelo mesmo cara, o Fulgêncio Batista, e se manteve no poder até a Revolução de 1959. Então, nesse todo período republicano, que a gente chama de pseudo-república, ou neocolônia, houve, logicamente, resistência, movimento de resistência, líderes assassinados. Enfim, o povo cubano tentou continuar buscando uma independência plena, e em 1959 acontece a Revolução Cubana, que foi uma mudança radical na sociedade cubana, tá? A maior mudança que a sociedade cubana sofreu em toda a sua história, tá? Porque em apenas 2, 3, máximo 4 anos, uma sociedade que era capitalista e profundamente anticomunista virou socialista, um novo sistema econômico, tá? E um novo sistema social. E aconteceram as maiores transformações da sociedade cubana e da sua economia, de todos os tempos, né? Em 59. A partir daí, o país fez grandes transformações sociais. Isso, por exemplo, criou um número enorme, houve uma radicalização, uma mudança radical no sistema educacional cubano. Cuba passou a formar um número enorme de profissionais e de altíssima qualidade. Isso é um dos grandes méritos da Revolução, também um dos seus principais problemas, tá? Porque ele muda radicalmente a composição da força produtiva, a força de trabalho. Você passa a ter muitos profissionais e não tem, ou seja, precisa dar trabalho para todo esse pessoal, tá? Porque o direito ao emprego é garantido pela nova Constituição. Então, o país forma os profissionais e aonde vai dar o emprego? Então, imagina, o filho de uma família campesina, camponesa, da zona rural, inóspita, das montanhas, vai para a capital, vira engenheiro, ele não vai voltar para o meio rural. Senão ele é subutilizado lá. Então, criou-se todo o sistema de migração, de superpopulação nas cidades. E aí, até hoje, o país tenta lidar com essa mudança de perfil na sua força produtiva. Um dos maiores logros da Revolução. Virou também um dos seus maiores problemas. Então, hoje em dia, o acesso à universidade é universal, só não estuda quem não quiser. A quantidade, eu tenho alguns números aqui que eu vou te dar depois, mas de profissionais, pelo menos na área da saúde, da educação, etc., que mostra, tipo assim, o nível de escolaridade alcançado pela sociedade. O Raul, só queria fazer uma pergunta que acaba sendo a dúvida de muitas pessoas. Eu já ouvi muita gente falar porque em Cuba a diferença salarial é muito pequena. Isso é verdade? Então, a diferença salarial ela é pequena, embora tenha havido recentemente reajustes nas profissões, né, no salário mínimo e no salário de determinadas profissões. Na época que eu era profissional lá, sou formado em geografia, trabalhei como geógrafo vários anos lá, ele era tudo muito nivelado, tá? Mas existe um sistema de subsídios. Ou seja, enquanto o país tinha uma única
moeda, que hoje em dia esse é outro problema que o país se enfiou devido à crise e ao colapso do campo socialista, mas antigamente nós tínhamos apenas uma moeda. Isso mantinha equiparado todos os níveis, salarialmente todos os níveis de profissionais, tá? Isso, a diferença era pequena, embora existisse, mas os níveis também de acesso social eram iguais para todos. Então, sim, por exemplo, você tem, vamos ver um exemplo aqui no Brasil, a classe média, ela ganha muito mais em determinadas profissões, com muito mais despesas também. Enquanto existe despesas, por exemplo, com plano de saúde, com escolas particulares, enfim, essas coisas o governo oferece. Então, mesmo que o salário, você converte em moeda livremente conversível, é muito pequeno, mas também o demais, o governo, o que ele não te dá no salário, ele te dá na forma, né, o governo fornece na forma de serviço. Então, a educação, sim, saúde, o governo retira do salário das pessoas, digamos assim, para poder subsidiar esse tipo de alimentação, porque a alimentação é subsidiada também, etc. Então, você mantém um nível de subsídio para todos e aí ele dá uns níveis equivalentes nas profissões. Eu soube recentemente que, talvez já tenha alguns anos, que houve grandes aumentos. Ano passado, por exemplo, o governo aumentou substancialmente o salário dos aposentados. Isso aí eu sei porque meus pais são aposentados, eles vibraram, né, depois de tantos anos, e aumentou o salário dos profissionais. Né? Então, por exemplo, um reitor de uma universidade, um professor universitário, os salários aumentaram consideravelmente. Tá? Bom, mas esse é mais ou menos em termos de equiparamento salarial. A economia do país, ela sofreu outro golpe. Primeiro, quando triunfa a revolução, o país fica meio desamparado economicamente, porque os americanos rapidamente cancelaram as tarifas, ou seja, as quotas de importação de açúcar cubano. O país se viu meio que na bancarrota, mas aí o campo socialista, em particular a União Soviética, veio e assumiu a compra do açúcar cubano. Isso salvou economicamente o país. Não digo que o salvou politicamente, porque não sabemos o que ia acontecer, porque a ilha era capaz, talvez, de resistir, como mostrou que resistiu quando a União Soviética desapareceu. Aí nós entramos em um período de muita prosperidade, entre 1960 até 1989, mais ou menos, quando existia o campo socialista. A ilha se inseriu no Conselho de Ajuda Mútua Econômica, que era uma associação de um bloco, né, econômico do campo socialista, onde a gente recebia petróleo subsidiado. Para você ter uma ideia, o país importava o equivalente a, acho que era 1 tonelada por habitante, por mês. Que isso? Então, de petróleo? Era muito petróleo que vinha da União Soviética. Então, tinha muito combustível a um preço abaixo do preço de mercado, e os soviéticos compravam o açúcar acima do preço de mercado. Então, a gente tem um comércio muito favorável com o campo socialista. Mas ele era tudo subsidiado. O que acontece? Quando cai o Muro de Berlim em 89 e some a União Soviética do mapa, se divide, né? Em 91, o país viu que não tinha condição, vendendo o açúcar no que sobrava, né, do mercado internacional, porque aí você vai ter que competir com o Brasil, com a Índia, com mercados. O país não conseguiu vender o açúcar, a safra caiu de, por exemplo, 7 ou 8 milhões de toneladas por ano, foi para menos de 2 milhões de toneladas. Então, o país entrou numa crise violenta e teve que se reinventar a partir de 91. E nessa história é que surge a outra moeda. Então, hoje tem 2 moedas no país, com todos os danos que isso causa à economia de uma nação. Então, o país se reinventou, apareceu o turismo, e mais recentemente, que não é tão recente assim, a exportação de serviços médicos, que o Brasil conhece melhor por causa da polêmica, etc.
Mas Sim, Cuba sim. hoje, a exportação de serviços de saúde, eu acho que só perde para, eu não tenho certeza, mas acho que só perde para o turismo, em termos de ingresso econômico na ilha. Então, alguns países recebem um serviço médico gratuito. O Haiti, por exemplo, Cuba não cobra um tostão, né? Olha que legal. Mas outros países, eles pagam. O Brasil pagava. Daí a polêmica. Ah, mas o médico era para receber 10 mil reais, recebe só 3 e Cuba fica com 7. Não é que Cuba Sim. fica com 7. Cuba faz, através da Organização Pan-Americana da Saúde, um convênio, um contrato, onde os cubanos vão receber uma parte e o país recebe a outra. Porque isso é uma exportação. Da mesma forma que quando Cuba exporta, por exemplo, rum, todo o dinheiro do rum não vai para a fábrica de rum, que é exportado. Né? Uma parte vai para a fábrica, que é nacional, uma estatal, a outra parte vai para o governo gastar com equipamentos médicos, com escola, com transporte, porque o país banca isso tudo. Ninguém paga para mandar o filho para o colégio lá. E ninguém paga um plano de saúde, nem paga uma consulta. Então, esse dinheiro tem que vir de alguma coisa. Se Cuba exporta médico, ele tem que receber por esse serviço, o país, para bancar as despesas, o gasto público. Né? É difícil para alguém que morou toda a sua vida numa sociedade capitalista entender o que é uma economia, ou seja, uma sociedade de Estado forte, onde o Estado é omnipresente, basicamente. Né? Então, essa é uma situação econômica no qual o país começou a entrar. É necessário se reinventar. Houve uma liberação dos serviços, digamos, particulares, ou seja, de pequenas microempresas, começaram a ser abertas no comércio, né, restaurantes. Hoje em dia, Cuba tem Airbnb, ou seja, não tem Uber porque ainda a situação é difícil em transações financeiras, por exemplo, cartão de crédito na ilha, até transações via cartão magnético ainda são muito limitadas na ilha. Né? Então, utiliza-se muito em efetivo, etc. Mais táxis existem, ou seja, há uma proliferação de pequenas empresas, né, microempresas, que já estão existindo no país, inclusive em cadeias produtivas, na agricultura, etc. Então, o panorama é um pouco esse, né? Eu queria que você falasse o que o embargo tem a ver com todos esses problemas que a ilha vem passando. Bom, o embargo começa já em 59, quando os Estados Unidos quebram as relações, porque o governo começou a nacionalizar as grandes empresas americanas, por exemplo. Os americanos controlavam em Cuba a eletricidade, toda a indústria açucareira, a geração a telefonia, ou seja, eletricidade, telefonia, os serviços básicos eram de empresas norte-americanas que o país nacionalizou. Era uma colônia, né? Cuba era quase uma colônia, então, dos Estados Unidos. Porto Rico, Então, quando o governo começou a nacionalizar esse programa de estatização, né, nacionalizou as empresas, os americanos rapidamente quebraram relações, aí veio a União Soviética, cedou, Guerra Fria, crise dos mísseis, enfim, virou aquilo tudo, os americanos, os Estados Unidos, estipulou na política hacia Cuba com base no embargo. E o embargo não é uma única lei, né? O embargo é um sistema legal, tá, nos Estados Unidos que visa afogar o comércio com a ilha e da ilha com terceiros países. Tá? Então, não é apenas que não exista comércio entre Cuba e Estados Unidos. Existem até convênios de compra e venda de remédios, por exemplo, e alimentos. Existem algumas, digamos assim, ressalvas, né, nesse embargo. Mas, basicamente, em termos de energia, por exemplo, são várias leis que os Estados Unidos não podem comprar nenhum produto que tenha um componente que venha de Cuba. Se tem uma placa dessas eletrônicas num equipamento e tenha um componente com níquel cubano, pronto, tá barrado. Por exemplo, o Departamento de Estado não permite que cidadãos americanos visitem a ilha. Então, os estadunidenses que querem visitar a ilha, existem convênios
acadêmico, científico, né? Se o cara não é cientista, por exemplo, o artista, para ele entrar na ilha, ele precisa entrar através de terceiros países, porque o governo americano ele está sujeito a sanções. Tem uma lei que proíbe o comércio com o inimigo, enfim. Uma coisa assim não deixa os estadunidenses visitar a ilha. Cuba era o principal destino turístico dos Estados Unidos no Caribe, antes de 59. Depois de 59, o turismo americano sumiu, a ilha teve que se reinventar. Hoje em dia, eles são a segunda maior fonte de turistas na ilha, mas não por causa do embargo, senão porque são cidadãos cubanos residentes nos Estados Unidos que visitam a família na ilha. Sim, Tá? sim. Questões familiares permitem. Mas hoje o país que mais turistas leva a Cuba é o Canadá, depois a Itália, né? Mas antes de 59 eram os estadunidenses, tá? que tinham como Cuba o principal destino no Caribe. O embargo tem essas coisas. Então, você não consegue, por exemplo, comprar alimento nos Estados Unidos, que o embargo não permite, né? Salvo alguns produtos. Não consegue comprar matérias-primas ou comprar produtos manufaturados por causa do embargo. Não posso comprar, sei lá, arroz do Delta do Mississippi, tenho que comprar arroz do Vietnã ou do Brasil, por exemplo. Então é tudo mais caro, né? Coisas desse tipo. Então o país tem muita dificuldade para comerciar. Apenas se levantasse como o Obama fez, mas que depois o Donald Trump retirou, que liberou a visita dos cruzeiros, por exemplo. Teve um período no final do governo de Obama que os cruzeiros vinham da Flórida para a Havana e foi uma festa. Foi um período curto, mas de muita prosperidade. Eu acho que mesmo Obama, com todas as divergências que tem, né, com o sistema político e social cubano, o fato de ter restaurado as relações diplomáticas, não tanto as comerciais, porque tem um embargo, mas abriram-se as embaixadas, permitiram-se as viagens, isso foi um grande avanço. E, logicamente, Trump significou um grande retrocesso. E uma piora do embargo nos últimos 4 anos, a começar pela retirada da embaixada. A primeira coisa que ele fez foi retirar a embaixada e colocou em Bogotá. E isso criou um transtorno enorme para os cubanos, que, obviamente, tem 2 milhões de cubanos na Flórida e há uma relação estreita, né, familiares entre os cubanos da ilha e os cubanos lá. E aí isso cria todo um problema. Enfim, que essa é outra fonte importante, que são as remessas familiares, né, econômicas para a ilha. Então, o embargo hoje significa tudo muito mais caro para a ilha, dificuldade de acesso a crédito, a mercados e também a fonte de ingressos, no caso do turismo. Tudo é muito mais, e tudo é feito para dificultar as coisas. Então, por exemplo, patentear produtos, comercializar em dólar. Então, Cuba, por exemplo, o dólar, ele sofre ágio lá, o dólar americano. Por quê? Porque, por exemplo, se Cuba vendesse produtos em dólares americanos, ele tem dificuldade depois, por exemplo, simplesmente para depositar esse dinheiro internacionalmente, parece que eles têm problema para manejar a moeda. Então, ele precisa sobretaxar o dólar para poder fazer negócio com essa moeda. É tudo muito difícil, o acesso aos créditos. O país depende mais da comunidade europeia do que dos Estados Unidos. E, obviamente, não consegue nada em termos de investimentos lá. As empresas estrangeiras que investem em Cuba hoje, a grande maioria, são europeias. Ou, enfim, chinesas. O Canadá, em mineria, né? Então, a exploração de petróleo hoje no país através da Sherritt, né, canadense, e empresas chinesas. Ou seja, Cuba abriu ao investimento estrangeiro, mas você vê que, por exemplo, empresas norte-americanas são proibidas de investir na ilha. E Raul,
O pessoal aqui do Brasil tem uma visão muito distorcida de Cuba. Eles consideram Cuba uma grande ilha da pobreza. Eu queria que você falasse sobre isso. Existe pobreza na ilha e, caso exista, essa pobreza ela é mais culpa do sistema de Cuba ou do embargo? Olha, o que nós temos são percepções diferentes do que significa a pobreza. Tá? Então, Cuba é sim um país pobre. Então, você olhar, ele é mais pobre que o Brasil? Provavelmente, se você olhar os PIB, Cuba é mais pobre que o Brasil. Ela produz uma quantidade, né, um produto interno bruto menor, ou mesmo per capita. Agora, uma coisa é a pobreza, outra coisa é a miséria. Tá? Sim. Então, o miserável, o cara cuja pobreza extrema, o despide da dignidade. Então, em Cuba, não existe o miserável. Por quê? Porque qualquer pessoa, ela tem recursos, ou seja, ela tem acesso a serviços que garantem uma vida digna, embora ele seja uma pessoa pobre, como a grande maioria dos cubanos. Então, por exemplo, eu vou ter que comentar uma história pessoal. Conheço uma pessoa aqui, um rapaz, um trabalhador, desses caseiros que trabalham em casas, enfim, faz pequenos serviços. Ele mora numa comunidade e filho pequeno e tal, e ele me dizia que, nessa polarização recente aqui no Brasil, que era melhor que o Brasil se aproximasse ou virasse um Estados Unidos do que, preferimento, que virar Cuba. Aí eu comecei a fazer um paralelo. Então me disse o seguinte, o que você tem que o cubano não tem? Tu deve estar achando que os cubanos estão, enfim, lá embaixo. Aí ele não soube me dizer e tal, eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, carne. O Brasil, enfim, aquela superabundância, aquele despilfarro, né, carne para tudo e tal. Em Cuba não tem esse nível de acesso a essa proteína animal, e principalmente bovino, né? Mas aí eu perguntei pro rapaz, mas quando foi a última vez que tu comeu carne? Porque eu não sei, eu, com meu salário de professor, eu não vivo comprando filé mignon R$60, R$70 o quilo, o que é isso? Ou seja, não é para qualquer um. Então, vamos supor, em Cuba ninguém há 11 milhões não comem carne. E no Brasil, quantos não comem carne? Em percentual, né? Sim. Quantos tem aqui? Outra coisa, por exemplo, carro. Aqui, e lá tem loja de carro. Tu vai lá, em Cuba também tem, mas é difícil acesso, ninguém tem acesso a um carro. Assim. Tem carro dos anos 50 circulando na ilha, que nem tem que se virar. Então aqui é muito mais fácil o acesso a esse tipo de consumo. Agora, isso é um indicador de pobreza? Depende. Em Cuba não tem, mas, por exemplo, o filho de qualquer cubano vai para a universidade. Eu falei para esse rapaz. Né? Vou te dizer uma coisa que os cubanos têm que você não tem. Eles dormem tranquilamente ali, sabendo que o filho pode ir para a faculdade. E aqui, quantos pais têm certeza que seu filho vai poder ir para a universidade? Ou ter acesso a uma emergência de saúde, um atendimento, enfim. Então, o que diferencia não é a pobreza, é a miséria. Tá? Então, Cuba é um país pobre, mas não é um país miserável. Aqui nós temos uma concentração muito grande de renda, mas temos uma concentração de miséria enorme também. Então, para esse exército de miseráveis, eu acho que eles pensariam duas vezes se mandassem para Cuba. Porque você pode ter aquela classe média, se você vê da perspectiva da classe média, vai para Cuba, ele tem aquela função pejorativa. Não, eu não queria para Cuba. Obviamente, essa classe média tem um acesso a um consumo muito maior do que vai ter lá. Agora, e para a classe miserável brasileira? Eu acho que eles, comparando o miserável brasileiro com o pobre cubano, a ilha tem condições muito melhores de acesso à saúde. Ou seja, os cubanos podem não comprar um iPhone, mas os miseráveis aqui no Brasil também não. Sim. Para pagar R$5.000, né? Sei lá quanto está custando um iPhone.
a gente acha que pobreza é acesso a níveis elevados de consumo. Entendeu? É pobre porque não tem internet de alta velocidade, porque não tem carne à vontade, picanha à vontade. É pobre. Pode ser. Mas em termos de miséria, o país não é miserável como tem aqui. Então, essa que é a diferença. Então, o país tem baixíssimos níveis de consumo por causa da escassez. Então, um país que não produz alimento, eu te disse que mais da metade dos solos era improdutivo. Então, o país, durante anos, plantou cana-de-açúcar, foi monocultura de cana-de-açúcar para manter o comércio, primeiro com a colônia, com a Espanha, depois com os Estados Unidos, depois com a comunidade socialista. E aí, depois que a União Soviética acabou, foi diminuída drasticamente toda a produção, a área plantada de cana-de-açúcar para poder plantar alimento, porque a gente produzia basicamente nos 50% de solos com um certo nível de produtividade, os melhores solos eram para produzir açúcar para poder pagar o petróleo que vinha da União Soviética. Mas, em compensação, todos os alimentos vinham de lá também. Eu lembro, quando eu era jovem lá na ilha, as verduras vinham da Bulgária, o suco de maçã. Um país tropical era suco de maçã. Então, eu não tomava, sei lá, suco de tamarindo, de manga, porque estava tudo plantado com cana. E aí, em compensação, tomava suco de pera e de maçã, aquele suco de garrafa que vinha da Bulgária, da Hungria. E um sol para cada um. Então, era mais ou menos nesse nível. Uma ilha tropical onde davam-se todas essas frutas, não tinha plantação de fruta, porque qualquer cantinho tinha que ser plantado de cana para poder cumprir os compromissos de envio de açúcar para a Europa. Em compensação, tudo vinha de lá. Então, isso criou uma dificuldade enorme do país de se reinventar, de ter autossuficiência agrícola. Não tem, é necessário importar alimentos, é necessário importar energia. Mesmo assim, o que produz vai tudo para manter altos níveis de acesso à educação e saúde, que são coisas caras, porque Cuba mantém, vou te dar depois uns números em termos de educação e saúde, né, quanto isso custa. Por exemplo, Cuba tem mais de 1.000 creches, escolas primárias tem quase 7.000, tá? Escolas de ensino médio, 1.700 e tanta. Escolas de adultos, ou seja, para pessoas já que estão no mercado de trabalho, formações de operários e camponeses que voltam para a escola e tal, 429. Escolas só de esporte, escolas para esportistas, 18. Escolas para artes, 37. Universidades, 41. Estou te falando de um país que tem 11 milhões e um pouquinho mais de habitantes. Tá? É menos do que a cidade de São Paulo. Então, tem ali quase 20% da população cubana está em algum centro de ensino. Tá? Ou primário, ou médio, ou superior. Vou te dar, por exemplo, em termos de saúde. Bom, só para tu ter uma ideia, isso no Brasil deve dar alguma coisa em torno de, sei lá, 10%, mais ou menos, da população em geral. Né? Ensino primário, o Brasil é bem maior, dá mais de 20% da população. Né? Da população. Uhum. Enfim, em termos de saúde, o Brasil tem, em 2018, dados do censo, né? 95 mil médicos, 95.487 médicos em 2018. Isso significa um médico cada 118 habitantes, ou seja, para cada 100 pessoas tem um médico. E um dentista, um estomatólogo, para 595 habitantes. Para 600 pessoas tem um dentista. O Brasil, no censo de 2010, o censo de 2020 agora já era. Um médico para 477 habitantes. Então, no Brasil, um médico para 477 habitantes. No Brasil, um médico para 118. Hospitais, Cuba tem 150.
leitos hospitalares, em 2018, 61.804. Aí vamos dar os duros. A taxa de mortalidade infantil, 4 a cada 1.000 nascidos vivos. Brasil, em 2010, taxa de mortalidade infantil, 22 a cada 1.000 nascidos vivos. 4 em Cuba, 22 no Brasil. Então, gritante de número. O que é pobreza? Entendeu? Então, me diz o seguinte, pobreza é uma questão de consumo ou é uma questão de acesso e dignidade das pessoas? Tá? Então, só uma correção que você falou 2 vezes o Brasil. O médico é 1 para 100 em Cuba e 118. 1 para 118 em Cuba e 1 para 500 no Brasil. 4,77. Segundo o censo de IBGE de 2010. Isso. Eu acho que é a maior concentração de médicos no mundo é em Cuba, né? Não sei, mas o número é expressivo. Claro, sim, o que acontece? O país cria um sistema de saúde primária. Tá? Então, você tem sistema de saúde 3 níveis, né? Primária, secundária e terciária. No primeiro nível, é uma saúde preventiva, uma medicina preventiva, onde tem o programa de médico de família, todo o acesso, clínicas especializadas por bairro, onde são feitos exames médicos, esse tipo de coisa. É prevenção, então, a maior parte do investimento vai para esse setor primário de saúde preventiva, porque é o que evita uma sobrecarga do nível médio, secundário e terciário. O nível terciário já é instituto de pesquisa, tratamento de oncológico, doenças muito especializadas, enfim, cirurgias, essas coisas que o país investe também, mas ele tenta investir no setor primário para evitar uma sobrecarga dos outros setores. Então, o programa de médicos das famílias, um programa já antigo, ele buscava isso, era criar, formar um número elevado de profissionais de saúde para atuar diretamente na base, na população, né, dos bairros. Então, ter cada certo número de domicílios, o governo tinha um médico de família, uma enfermeira de família. Criava, sei lá, um consultório com uma residência. As pessoas se formavam na faculdade de medicina e iam trabalhar lá. Também teve um aumento expressivo do número de instituições de ensino superior de medicina. As ciências médicas, por exemplo, elas não se estudam, são institutos superiores de ensino. Eles não estão nas universidades. Então, todas essas 41 universidades que eu te falei, tem vários centros, institutos lá superiores, que especializados em ciências médicas, por exemplo. Cada província tem um. Então, eles não estão nas universidades, eles recebem atenção especial e pertencem ao Ministério de Saúde e não ao Ministério da Educação. Esses institutos, entendeu? Então, eles são um programa de governo de formar muitos médicos. Em 1999, Cuba criou uma escola latino-americana para formar médicos que não são só latino-americanos, são países do terceiro mundo de forma geral. E aí Cuba começou também chegou um momento que a quantidade de médicos formados era tão grande que o país começou a exportar os serviços de saúde. Então, hoje em dia, é uma fonte importante de renda. Cuba exporta, que isso é outra coisa que eu vejo, né? Por exemplo, o Brasil, se você for ver a principal composição do PIB aqui no Brasil, como dizem, os principais locomotivas, as commodities agrícolas. Então, o Brasil, o primeiro produtor de soja, de carne, de celulose, enfim, de frango. Importante é a composição do PIB. Em Cuba, é serviços médicos. Entendeu? O país ele não consegue ter esses níveis de produção de commodities agrícolas, né? Naquelas condições físico-geográficas, né? A atual situação ou estrutura socioeconômica, né? A sociedade cubana. O jeito que encontrou foi esse: indústria farmacêutica, biotecnológica, a produção de vacinas, de remédios. Então, são fontes importantes de ingresso. O país investe pesado na ciência, na educação, porque é o que consegue salvar, né? Além da capacidade de resistência, enfim,
do povo cubano como um todo, de tentar assumir dificuldades. Quantas vezes o Fidel Castro, em vida, não pediu sacrifício e as pessoas fizeram. Tá? E cometeram erros, né? Ou seja, em todos, por exemplo, toda vez que teve, a cada 5 anos, um congresso do Partido Comunista, em todas elas havia uma listagem, o Fidel fazia, de erros cometidos. Não é que é imune, não. Cometeram-se muitíssimos erros, vários tipos, tá? Travou-se durante muito tempo soluções que hoje acabaram sendo adotadas, como essas pequenas empresas, né? A liberação do trabalho por conta própria, a circulação a despenalização da moedas estrangeiras, que era crime, você portar dólar, por exemplo, quando uma boa parte dos ingressos vem de remessas familiares que está no exterior. Então, tudo isso teve que ser, por exemplo, liberado quando o país entrou em crise, no período especial em 91, com a derrubada do campo socialista. E até hoje o país tenta lidar com isso, tá? Travas ao desenvolvimento econômico, de forma geral. Então tem o embargo, que é uma das coisas que mais pesa, tem erros, modelos econômicos errados que persistiram durante muito tempo, dos quais o país tenta se livrar, mas ao mesmo tempo o país tenta se livrar sem pisar num modelo liberal que jogue muita gente na pobreza depois de tantos anos, né, de tentar manter os níveis, né, igualitários. É muito difícil, e eu acho que a revolução nunca vai aceitar entrar num modelo econômico do qual abra mão, por exemplo, o investimento na ciência, na educação, na saúde, porque ao longo de 60 anos o cubano aprendeu que isso é o que mantém todo mundo, é verdade, pobre, mas todo mundo digno, né? Sim, Ninguém sim. na miséria. E reconhece esses avanços. O desafio é como um país se desenvolve sem perder, né, esses louros, né, digamos assim, esses grandes benefícios alcançados ao longo dos anos, né? E Raul, você falou um pouquinho da sua, para a gente começar a fechar, você falou um pouquinho da sua juventude. 26 anos, eu estou calculando que você deve ter saído já no fim da União Soviética, ali Então, no início da década de 90. em E eu queria 2004 saber, eu cheguei no Brasil. 2004 que você chegou no Brasil, então você pegou Desculpa, bastante. desculpa. Não. 1994. Isso, isso. Então, logo depois do fim da União Soviética, né? Eu queria Isso. saber duas coisas. Uma, por que você decidiu sair de Cuba e veio para o Brasil? E outra, o que a sociedade atual, né, os mais jovens, os adultos, os idosos, pensam sobre o sistema de Cuba? Bom, em 94, bom, a União Soviética caiu em 91, né? 89 caiu o muro. Eu lembro que em 91, quando a União Soviética... Eu me formei na faculdade como geógrafo em 91, bem quando a União Soviética desmoronou. Aí nós começamos um período de crise brava. Eu fui trabalhar num centro de pesquisas. No início nós mantínhamos a pesquisa normalmente, era uma instituição, né, pertencia ao Instituto hoje, Instituto de Geografia Tropical, numa cidade do interior. E a gente mantinha lá vários projetos de pesquisa que foram parando aos poucos. Ou seja, quando começou a faltar combustível para fazer os trabalhos de campo, reagente para fazer análise de laboratório. Era um projeto, me lembro na época, vinculado ao Ministério da Indústria Básica, que ele fazia umas avaliações de impacto e umas prospecções para a utilização de turfeiras na geração de energia doméstica, porque o gás liquado começou a escassear e acabar a produção de gás e de querosene, por exemplo. Muitas famílias em Cuba, na zona rural, cozinhavam energia doméstica com querosene, então era necessário produzir energias alternativas. Então nós tínhamos um projeto que buscava a viabilidade de explorar essas turfeiras, né, num humedal, um wetland, né, uma zona grande pantanal que tem lá, para ver se era viável sem ocasionar nenhum tipo de impacto ambiental à natureza da região.
E aí foi parando os projetos. O país não tinha mais condição de manter. Em 93 já era crítica a situação em relação à energia. Então nós tínhamos 16 horas por dia sem energia elétrica. E chegava para trabalhar, não tem luz. Então ficava lá, não tinha mais como. O país começou a parar. Sim. Tá? O governo parou essa indústria, botou muita gente para estudar. E eu lembro que aí teve uma recomendação para fazer pós-graduação. É melhor, então, os quadros, né, os funcionários tentarem se superarem, fazer mestrado, doutorado, etc. Aí eu comecei a procurar alguns programas de pós-graduação. Obviamente, para um cubano, o mais importante é conseguir a bolsa, como se manter. Então, eu fui procurando em todos os países, em Europa, Estados Unidos era vedado para a gente, né? Então, Europa, América Latina, onde eu poderia conseguir. E eu lembro que tinha vários programas de pós-graduação aqui no Brasil, nos quais você poderia concorrer ao número significativo de bolsas do governo. Aí eu optei pelo Brasil, eu consegui um dinheiro emprestado e tal, vim para o Brasil, me lembro na época, eu vim com $30 no bolso para fazer processo seletivo, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí eu fiz o processo seletivo, consegui uma vaga no mestrado com bolsa da CAPES. Com bolsa, né? Com bolsa da CAPES. Eu me lembro, eu fiquei, acho que os 6 primeiros tinham bolsa da CAPES. Eu acho que eu passei em quinto, sexto lugar, porque as outras bolsas eram CNPq. Eu me lembro disso, consegui passar com bolsa da CAPES. Eu vim, martelei ali a língua, enfim. Eu acho que os professores foram bem tolerantes com o meu portunhol nas provas escritas e tal, porque escrevia bem pior do que escrevo agora, na época, mas consegui. Aí comecei a fazer meu mestrado e, bom, consegui me envolver em vários projetos. A universidade dá muito essa facilidade, mesmo eram tempos difíceis para a universidade, era o governo de Fernando Henrique Cardoso, que tinha congelado o salário dos funcionários públicos, principalmente dos professores universitários. A universidade vivia uma situação difícil, mas como o Brasil estava no início do Plano Real, ele estava, ou seja, a moeda era forte, era bom, uma condição econômica, e para mim era favorável. Então, os projetos estavam na universidade, comecei a me envolver cada vez com mais projetos, terminei o mestrado já com uma proposta para continuar no doutorado, também com bolsa na mesma universidade, e aí eu continuei. Ao longo desse período de mestrado, doutorado, foram 2 anos e meio de mestrado, mais 3,5 de doutorado, isso dá ali uns 6 anos de permanência. Quando terminou aquilo tudo, já estava cansado com uma brasileira, já tinha feito uma história, vim com 26 anos, né? E aí Sim. tinha também começado a dar aula, de aula durante um tempo na PUC do Rio de Janeiro, e aí no final do governo Fernando Henrique teve vários concursos, finalmente, e eu lembro de ter passado em todos, inclusive um concurso na Embrapa, que eu não consegui assumir porque eu tinha realmente uma pendência migratória. Eu lembro que eu fui chamado para assumir uma vaga ali no Instituto de Solos, né, da Embrapa, no Jardim Botânico. E justamente era um período no qual eu precisava voltar para a ilha e acertar uma situação migratória. Embora eu tivesse já visto permanente no Brasil, enfim, para a ilha eu ainda era um estudante, que tinha ido para o Brasil para estudar, e eu precisava ir e restabelecer uma nova situação migratória. Eu voltei na ilha, e mais ou menos em função disso, pedi, então, os cubanos emitem chamado de permisso, uma permissão, né? Chama-se permisso de residência no exterior, ou seja, tem uma permissão para morar fora da ilha, até Olha, hoje. Que loucura. Tá lá no meu passaporte, né? Eu tenho um permisso, porque
que como há uma situação migratória, tem os cubanos que saíram de forma ilegal, né, saíram balseiros, enfim, nos anos 90, cria-se esse status, que eu acho que é o único país do mundo que emite um status dos cubanos que estão residindo em outro país, mas que são, digamos assim, entre aspas, legalizados para isso. Isso que me permite entrar na ilha livremente. Durante muito tempo, quem saía ilegalmente da ilha, quem emigrava, não por vias legais, tinha restrições para voltar. Eu conheço colegas meus que migraram e que foram proibidos de voltar à ilha por uma quarentena de 10 anos, praticamente. Que isso, e aí não viram familiares, não viram nada. Durante 10 anos não podiam pisar na ilha. Eu não sei esse status como é que está agora. Acho que isso foi abolido, mas Sim. Durante muito tempo funcionou assim, né? Ou seja, teve pessoas que saíram em missão de trabalho e não voltaram. E aí tiveram dificuldades para voltar durante um período de tempo. Depois, isso aí foi já flexibilizado. Hoje em dia, o país tem uma relação melhor com sua imigração, etc. E tem os que, como eu, tinham família fora do país, que recebiam esse chamado permisso de residência exterior, que eu mantenho até hoje, né? E que também não entendo muito até quando isso vai durar. Tem muitas coisas que eu ainda não sei por que isso é mantido, né? Hoje em dia acho meio obsoleto, mas por enquanto o Ministério das Relações Exteriores mantém esse status para os cubanos não residentes na ilha, mas que tem esse status de residentes no exterior, que eu carrego no meu passaporte até hoje, né? Então, é por isso que eu levo 20 e tantos anos aqui, né? Enfim, cheguei com 26 anos como estudante e comecei a me envolver profissionalmente. Depois fiz concurso para, além daquele da Embrapa que eu não consegui assumir, acabei fazendo para a Universidade Federal Fluminense, onde eu estou até hoje. Sou professor associado lá na universidade, e aí mantenho relações de cooperação com instituições acadêmicas, instituições científicas, né? Na ilha, projetos em conjunto, já tivemos projetos na época do PT no governo, projetos financiados pela CAPES, no qual eu enviei 2 estudantes brasileiros fazer doutoral sanduíche na Universidade de Havana. Recebia 2 estudantes sanduíche de 2 estudantes de doutoral cubano e um postdoc, pós-doutorado também na universidade aqui em Niterói. Ou seja, mantenho relações de trabalho por afinidade temática, né, de pesquisa, etc. E sempre que é possível, trazemos pesquisadores cubanos, ministrar palestras, cursos, etc. E qual era a outra pergunta? Qual é a perspectiva do regime? Você acha que a população hoje é mais a favor, mais contra? Ele tende a apertar mais ou abrir mais? O que você acha? Bom, é difícil medir essa temperatura porque não tem essas encuestas, né? Esses levantamentos, essas pesquisas de opinião em Cuba não existem. Ou seja, existem, mas pelo único partido. A ilha tem um sistema político de um único partido, o Partido Comunista, tá? Então tudo é resolto nesse âmbito. Existe um burô político do partido e existe um poder popular, tá? Que é a forma de governo. O governo está centralizado numa assembleia. Uma assembleia que tem 3 níveis: nacional, provincial e municipal. O povo elege vereadores, deputados, as 2 assembleias, mas uma assembleia que vai eleger, ou seja, não existe esse sufrágio universal. O povo não vota para o presidente, o povo só vota no representante no nível municipal e essa assembleia que vai elegendo nos níveis superiores, tá? É uma eleição indireta, né? Uma eleição indireta. Então, mas existe essa comunicação na tomada de decisão com o eleitor, através do poder popular, todas as demandas da população. Então, o governo ele mantém um termômetro permanente em termos das demandas da população. Então, quando a demanda é forte, ele vai lá
e aplica. Em termos políticos, não existe debate político. Então é difícil, se você for lá e dar um percentual dos que são contra e a favor do governo, qualquer número vai ser um número que está propenso a uma margem de erro enorme, porque não existe, a não ser que uma instituição clandestinamente faça uma pesquisa de opinião. E mesmo assim eu desconfiaria se a pessoa está escondendo ou não, porque isso não é uma coisa bem vista no sistema político, tá? Então, em princípio, digamos assim, por percepção, eu acho que uma grande maioria em Cuba defende e apoia princípios que são inerentes ao socialismo, tá? E que relutaria muito em abrir mão desses princípios. A grande maioria, pela minha percepção, nunca, incluso das gerações mais novas, abriria mão de certos princípios e de certas conquistas. Que princípios? Que princípios? A educação, a saúde de graça. Universal, saúde gratuita, universal, entendeu? A segurança social, direito ao emprego, a aposentadoria, a saúde, a educação, a segurança que é garantida. Então, o país, ele controle, por exemplo, do crime, você não tem difusão, por exemplo, de armamento na ilha, qualquer crime com morte é uma comoção nacional, uma coisa que é corriqueira aqui no Brasil. Sim. Então, esses níveis, assim, as pessoas são conscientes que eles foram logrados sob um determinado sistema social. Do ponto de vista econômico, eu acho que há, sim, uma grande demanda por melhora e acesso, principalmente nas gerações mais jovens. Gerações que já têm mídia social, que acessaram o mundo através das redes sociais, através da liberação da mobilidade internacional. O cubano começou a viajar, uma coisa que era bastante difícil há uns tempos atrás. Hoje em dia basta ter dinheiro. Antigamente não bastava ter o dinheiro, você tinha que ter vários trâmites que dificultavam, tá? Também você não consegue visto. Um cubano, como ele tem uma probabilidade de se converter em um imigrante muito grande, é difícil conseguir um visto de turista para qualquer país. Países europeus não seguem com certa facilidade, né? Mas o cubano começou a se globalizar, digamos assim. E essa é uma demanda por uma economia mais aberta, global, por um aumento da iniciativa privada, do empreendedorismo, um aumento da participação da pequena empresa na produção agrícola, de crédito para a agricultura familiar, porque o que aconteceu com a agricultura familiar? A Revolução incentivou a cooperativização, a formação de cooperativa, porque era muito mais fácil dar crédito, dar subsídios para um aglomerado de famílias camponesas. Mas isso criou vários vícios, várias aberrações ali nessa coletivização. Tá? Aquela história de não é meu, é de todo mundo. E então, Entendi. Esse sentimento de pertencimento e tal. Hoje em dia, percebe-se que a agricultura familiar pode ter um peso maior na produção de alimento, visualizar mais nesse pequeno produtor rural, que foi muitas vezes sofreu preconceito, no início da Revolução principalmente, tá? Em que a propriedade coletiva, estatal, a gente via com maus olhos a propriedade privada, porque isso era um símbolo do capitalismo. Então isso tem mudado bastante. E eu acho que é um anelo, do ponto de vista econômico, de uma boa parte da população, de tirar travas que a economia socialista impõe a esse empreendedorismo e que a economia possa ser mais aberta. Nesse sentido, eu acho que o percentual da população cresceu mais. Tá? Então, eu vejo muita gente com nível superior que larga seus empregos em aquilo que se formaram para tocar iniciativas particulares, um Airbnb, por exemplo. Conheço muitos profissionais, engenheiros e tal, que vivem de aluguel de habitações, de apartamentos, etc. Comeram uma parcela nesse mercado, que é o turismo internacional, e acho que isso é crescente. Lógico,
o país sempre turvo, sempre vai ter anexionistas, pessoas que acham que o destino inexorável de Cuba é ser um estado americano, como Porto Rico. Tudo isso que a gente vê aqui, sabe, esses lacaios, esses apátridas que acham que é melhor pertencer, estar embaixo de uma grande nação, não sei o quê, vai ter. Aqui tem o filho do presidente um anexionista. Se deixassem, ele entregaria o Brasil para os americanos, né? Sim. Estou me referindo ao presidente do Brasil, né? Sim, sim. Em Cuba também ia ter anexionistas, mas eu acho que um número reduzido, tá? Neoliberais, acredito que também tem, tá? Esse mesmo tipo de pessoa acham que tem que ser que nem os Estados Unidos, que nem aqui. O nego acha que porque funciona lá, vai funcionar aqui. Então há de tudo, mas eu acho que em Cuba ainda são uma grande minoria e sempre existiram, tá? Eles só ficaram mais relegados, porque a revolução os jogou num canto de onde eles não conseguem sair. Mas está lá, é latente. Muitos migraram, mas muitos vão ficando e outros recebem dinheiro dos Estados Unidos para produzir dissidência e, entre aspas, oposição, enfim, pessoas fakes, né? Jornalistas fakes, pró-direitos humanos, etc. E que tem lá. E tem pessoas de pensamento crítico de dentro da Revolução, muitas vezes injustiçados pela própria Revolução por causa da sua visão crítica de erros que se cometem e sempre se cometeram. Sim. E que o governo, às vezes, foi injusto e, enfim, com essas pessoas, intelectuais, artistas, às vezes pessoas operários também, camponeses, tá? Tiveram uma posição crítica em determinados momentos e que o governo passou o rodo por cima. Mas, hoje em dia, acho também que aumentou a percepção, o ambiente crítico, a imprensa, por exemplo, mais crítica. Houve um tempo que a imprensa só via notícia boa no jornal, alinhada 100% com o governo. Isso está mudando também no país. Então, eu acho... Teve um tempo atrás, eu visitei, por exemplo, o Vietnã. De todos os modelos socialistas, eu acho que digamos, o que tem mais chance de ser o futuro de Cuba. Acho que Cuba não vai para uma Hungria, uma coisa de extrema direita, acho que não vai. Iria um pouco na direção do que eu vi no Vietnã. Um estado forte, mas uma economia de mercado cada vez mais forte. Tá? E claro, os americanos também levantaram um embargo aos vietnamitas, né? Se um dia isso acontecer com Cuba, eu acredito que a economia da ilha vai melhorar. E melhorando a economia, todo o demais melhora. Mas hoje as dificuldades são enormes. A escassez de combustíveis, por exemplo, porque os navios não podem aportar em portos cubanos porque passam a sofrer uma quarentena para aportar logo a seguir em portos americanos. Então, ninguém quer, nenhuma armadora marítima quer levar mercadorias para lá sob pena de essas retaliações por parte do Departamento do Tesouro americano. Né? Mais uma vez o embargo. Mas, Raul, eu queria agradecer a sua presença aqui hoje no Geocast. Realmente deu para a gente ter uma visão muito mais ampla da parte física, da parte social, da parte política, história de Cuba. E tenho certeza que muitos aqui no Brasil não teriam essa oportunidade, senão diretamente de um cubano. E antes da gente se despedir, além de te agradecer, eu queria te dar os parabéns. Eu fiquei sabendo que pela primeira vez na história o seu time de beisebol foi campeão da Liga Nacional. Tu viu, rapaz? Então, os cocodrilos, depois de 30 anos, eles conseguiram finalmente ganhar uma série nacional. São os atuais campeões. Eles são de uma cidade pequena, portuária, a 80 quilômetros da capital, no litoral norte, e canheira, ou seja, economia
agrícola de cana-de-açúcar, mas que também tem o maior polo turístico do país, né? Na praia lá em Varadeiro. E, embora tenha dado grandes glórias para o esporte cubano, né? Já tivemos o recordista mundial de salto em altura durante muitos anos, matanceiro e tal. Realmente no beisebol dava-se muito melhores jogadores na região oriental ou na capital do que nessas províncias. Nós, pela primeira vez, ganhamos o campeonato de beisebol. Acho que a cidade está em festa até agora. Qual a cidade? A cidade de Matanza? Matanzas, parabéns, Jaú. Mais uma vez agradeço a presença e pode ter certeza que no futuro a gente vai conversar de novo aqui no Geocast. Tudo bem. Parabéns pelo podcast aí, pela iniciativa. Muito sucesso. Valeu, obrigado, Raul. Abraço. Abraço. O programa de hoje foi muito interessante para nós refletirmos sobre a nossa visão de mundo. Ficou bem claro que a visão do Raul do que é a pobreza, do que é a riqueza, é bem diferente dos países dito capitalistas, né? Enquanto que em Cuba, nos 26 anos que Raul morou lá, a questão da vida, da pobreza, ela é associada mais a acesso a serviços e a própria dignidade do ser humano. Aqui no Brasil a gente relaciona a pobreza à quantidade de dinheiro que você tem e a quantidade de bens que você acumula. Obviamente, Cuba é um sistema socialista mais igualitário, mas acaba igualando por baixo, né? Como o Raul falou, é um povo pobre, mas é um país sem analfabetos, com a maior quantidade de médicos per capita do mundo, um acesso garantido ao emprego, um acesso garantido à universidade. Então, realmente, até que ponto a gente pode considerar essa pobreza sendo um número somente, né? Porque eles têm acesso a serviços que aqui no Brasil, mesmo a classe média, para ter acesso a uma educação e uma saúde de qualidade, tem que gastar bastante dinheiro, com certeza mais de metade da renda mensal dessa classe média. Coisa que em Cuba o governo oferece de qualidade para todos. Mas em contrapartida, como nós percebemos no depoimento do Raul, fica muito difícil você mensurar aqueles dentro de Cuba que não são favoráveis ao governo. Afinal de contas, a oposição não existe de maneira legal. E a questão da falta de liberdade aí talvez seja o grande ponto negativo de Cuba. Então, ao mesmo tempo que é um país que tem essa falta de liberdade, é um país que garante um mínimo de dignidade, um mínimo não, uma boa dignidade para todos os seus habitantes, né? A dignidade que um habitante em Cuba tem como normal, aqui no Brasil a gente gasta uma boa parte do nosso dinheiro para conseguir chegar perto. E muitas vezes não consegue, né? Uma boa parte da população brasileira não tem acesso à educação e à saúde de qualidade. Então, é uma visão de mundo diferente, é uma visão muito interessante, mas que fica muito difícil para a nossa cabeça capitalista conseguir imaginar, né? Então, nesse sentido, eu acho que o bate-papo com o Raul foi bem interessante, que deu um panorama aí bem amplo sobre o que a gente deve pensar sobre Cuba e pensar duas vezes antes de não concordar com uma outra pessoa, porque essa pessoa tem uma visão de esquerda e numa tentativa, uma frase extremamente infeliz e xenófoba, mandar essa pessoa ir para Cuba, né? Não sabendo o mínimo do que acontece nesse país. Então, nesse sentido, eu acho que foi uma conversa realmente muito rica, muito produtiva. Agradeço o ouvinte que chegou até aqui. Hoje o programa foi um pouquinho mais longo do que o normal, mas o bate-papo estava muito bom, por isso eu decidi continuar. Prometo que os próximos episódios aí vou tentar manter uma média de 40, no máximo 50 minutos. E agradeço novamente àqueles que chegaram até aqui. Tá certo? Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Falou.